Shabbat Shalom a todos vocês. O tema para essa mensagem dessa semana, na verdade o Senhor trouxe para mim, especialmente para mim, para minha vida, usando a vida da minha esposa, e que o Senhor possa me ajudar a passar para vocês essa mensagem tão importante que foi para a minha vida. Tá? O tema dessa mensagem é a idolatria que existe camuflada dentro do nosso coração. Idolatria camuflada que existe dentro do nosso coração. Senhor nosso Pai, invocamos o Teu nome mais uma vez nesse lugar, te dando graça pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, que nós possamos saber diante de quem nós estamos quando nós entramos nesse lugar, ou quando nós Te invocamos, onde quer que nós estejamos. Que a gente possa ter o Senhor como prioridade sobre as nossas vidas em toda e qualquer situação, para que a gente possa receber sobre nós o fardo de Yeshua, um fardo leve, independente da situação, B'Shem Yeshua HaMashiach, que assim seja. O tema dessa mensagem, então, idolatria camuflada que existe dentro do nosso coração. Essa Parashá 30 aqui do Shin, Povo Santo, ela nos convida a refletir na instrução para honrarmos o nosso pai, a nossa mãe, e no seu significado, na sua importância. Você honrará o seu pai e a sua mãe quando você for grato e reconhecer o valor das orientações que você recebeu, entre tantas outras coisas, do seu pai e da sua mãe. Quando você reconhece que eles foram definidos por Hashem como autoridades sobre a sua vida, pelo período que você depender, pelo período que você morar na casa deles. Uma outra forma de honrá-los é nunca, jamais desrespeitá-los com palavras ou com ações. Seus pais podem precisar de ajuda quando estiverem um pouco mais avançado na idade. Esteja pronto para ajudá-los. Faça o seu melhor e ajude em tudo que for necessário. Esta relação com os nossos pais, elas podem definir os parâmetros para o nosso correto relacionamento com Hashem, que se manifesta a nós, ao seu povo, como Avinu Sheba Shamayim, nosso Pai que está no céu. Ezequiel nos ensina como o povo de Israel se desviava dos caminhos de Hashem, se arrependia, voltavam, e Hashem, um pai, por sua infinita misericórdia, apiedava-se do povo de Israel, concedia a eles uma nova oportunidade, ao seu povo escolhido pela sua amizade com Avraham, para ser modelo para as nações. Yeshua, por ser o nosso líder, o nosso guia maior em amor, o nosso irmão maior, por ser o nosso tutor, em algumas situações também pode se apresentar como o nosso pai. E precisamos tomar cuidado para não fazermos confusão, acreditando que Yeshua e Hashem
é a mesma pessoa. Eles estão unidos. E se nós estivermos unidos a Yeshua, nós estaremos unidos ao nosso Pai que está no céu. Precisamos aprender a amar as pessoas como nós amamos a nós mesmos. Uma instrução deixada por Yeshua. Porém, nós precisamos amar e honrar a Hashem, o nosso Pai que está no céu, acima de todas as pessoas e coisas desse mundo, para nós não sermos arrastados, ainda que de uma forma sutil, sem percebermos, em direção à idolatria. Deixando de seguir os mandamentos, os preceitos definidos por Hashem, para o nosso próprio bem, para a nossa vida. Hashem nos ordena a guardar o Shabbatot, para que nós possamos entrarmos no seu descanso. Devemos seguir todas as instruções de Hashem. Sem a Ruach HaKodesh em nossas vidas, todos nós podemos nos desviar do caminho estabelecido por Hashem e seguir em direção a algum tipo de idolatria, sem compreender como isto afronta o nosso Pai que está no céu, Hashem. Todos nós precisamos aprender a examinar, a verificar a nossa própria vida constantemente, em todas as situações. Fazermos prova da nossa fidelidade para sabermos se de fato o nosso amor a Hashem é a nossa maior prioridade. Se o nosso amor a Hashem é fiel, porque Hashem é fiel à sua palavra. Se Hashem não for a prioridade da nossa vida, nós fomos então capturados por algum tipo de idolatria. E existem várias formas para isto ocorrer. A idolatria pode sutilmente, preste atenção, a idolatria pode sutilmente se camuflar em outras formas. Eu gostaria de apresentar algumas destas formas mais comuns. Um filho pode dar um presente ao seu pai, ou entrar em concorrência com outras pessoas para que o seu presente seja aceito. Foi o que ocorreu com Caim no Gan-Éden. Precisamos aprender a fazer as coisas para Hashem e não mais para as pessoas. De modo que Hashem estabeleceu como deveria ser feito. De forma simples, porém, de forma sincera, empenhando-nos com todo o nosso coração. Vamos imaginar a seguinte situação. Ainda existem alguns países nessa terra que são representados por um rei, por uma rainha, principalmente na região da Europa. Imagine que você seja convidado para estar na presença de um destes reis. Você vai se empenhar para cumprir todos os protocolos para estar na presença desse rei de forma correta. Você vai se preparar com empenho, vai colocar a sua melhor roupa,
você vai chegar antes do horário marcado, vai deixar o celular no vibracol, a sua atenção, toda a sua atenção, vai estar voltada para esse encontro importante. Se ocorrer alguma situação para roubar sua atenção, algum imprevisto, para impedir de você se encontrar com o rei, não importa o que seja, provavelmente você vai verificar depois o que fazer. Somente depois. O fato é que você vai se empenhar para chegar ao seu encontro com o rei e permanecer naquele lugar com toda a tua força, com todo o teu empenho, com toda a tua atenção, com todo o teu coração. Ainda que você precise esperar por horas para ser recebido pelo rei, vai aguardar com alegria. Porém, se estas mesmas pessoas receberem um convite para entrar na presença do Rei dos Reis, diretamente de Hashem, elas muitas vezes não vão. Deixa o rei esperando. Quando vão, não querem seguir os protocolos que existem. Quando estão presentes diante do Rei dos Reis, deixam a sua atenção ser roubadas por problemas fúteis ou problemas virtuais que nem existem, mas que estão atormentando a mente dessas pessoas e podem até nunca vir a existir. Ou até problemas que existam, mas problemas que podem esperar para serem resolvidos posteriormente. E assim essas pessoas seguem recebendo interrupções. Um celular que toca, um e-mail que chega, tudo para roubar, desviar a nossa atenção. Cada um de vocês possam estar certo de uma coisa: estas pessoas ainda não têm o Rei dos Reis como prioridade nas suas vidas. Eu passei dias cansativos, porque sutilmente resolver problemas passou a ser a minha maior prioridade. E o tempo de encontrar com o Senhor, principalmente na virada do dia, estava cada vez mais escasso. Devarim, capítulo 6, versículo 4 a 5. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E amarás Hashem, teu Deus, com toda a sua alma e todo o seu poder. Durante os serviços que são realizados aqui nesse lugar, é necessário utilizar vários recursos, internos, externos, para que as pessoas remotamente também possam receber o melhor de Hashem que nós temos recebido nesse lugar. E é claro, devemos nos empenhar sempre para fazer o nosso melhor para Hashem. Porém, precisamos estar atentos para não termos a nossa atenção roubada da presença de Hashem por eventuais problemas que podem ocorrer na nossa vida, ao nosso redor.
ou até preocupações com outras situações que podem esperar. Se preocupar em demasia se as pessoas estão ou não se agradando do serviço, das canções, dos louvores, perder a nossa atenção por ter ocorrido alguma nota musical errada, um eventual tom fora da sua posição, pode ocorrer. Hashem precisa ser a prioridade na nossa vida, sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. E quando estivermos na presença do Rei dos Reis, nós não podemos desviar a nossa atenção para nenhuma outra situação. Do contrário, essas situações poderá se tornar um Deus na nossa vida, idolatria camuflada. Percebe como é sutil? Devemos ser pessoas kadoshim, santificados por Yeshua para Hashem. Devemos buscar a aprovação de Hashem, nosso Pai que está no céu, e não mais buscar a aprovação de pessoas. Yeshua tem sido reprovado sistematicamente por pessoas, e estas pessoas serão reprovadas diante de Hashem por Yeshua e condenados pela Torá. Porém, que nós, cada um de nós, sejamos aprovados, é o desejo do meu coração no dia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27b. Ao anunciar as boas novas a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Eu também preciso lutar pela minha salvação, assim como cada um de vocês. Nós devemos nos empenhar sempre para fazer o nosso melhor, onde quer que nós estejamos, não importa. Porém, precisamos ser cautelosos para fazer para Hashem através de Yeshua, e não para nós, para nos engrandecermos. Olha o que eu fiz, olha a minha obra. Não fazer para outras pessoas verem. Precisamos ser aprovados por Hashem. E esta aprovação nós só podemos receber se nós estivermos verdadeiramente na presença de Hashem. Então, entra na presença de Hashem de forma simples, com atenção voltada para o serviço, principalmente para as pessoas que têm déficit de atenção. Uma facilidade para ter a sua atenção roubada, buscando ter entendimento do que está sendo pronunciado, e honre a Hashem, entregue a kavod devida ao seu santo e glorioso nome. Bendito seja. Não deixe mais a sua atenção ser roubada por nada. Nada é nada. Não deixe os seus olhos ou ouvidos serem removidos da presença de Hashem. Se priorizarmos qualquer pessoa ou outra coisa na nossa vida que não seja Hashem, a nossa relação com o Senhor estará em segundo plano. Idolatria camuflada dentro do nosso coração. Podemos fazer todos os serviços de Hashem. Shaharit diário, reunião de oração, Kabbalah Shabbat, Shaharit no Shabbat, Havdalah no término do Shabbat, Seudat Mashiach. Podemos celebrar todas as festas com alegria, entre outros. Porém, se participarmos desses serviços
com a nossa atenção voltada para outro lugar, que não seja Hashem, através de Yeshua, com amor, estaremos fazendo esses serviços de forma mecânica, apenas de forma religiosa. A religiosidade é um instrumento que tem sido usado para ofuscar os olhos de muitas pessoas que seguem acreditando no seu engano que estão agradando a Hashem, quando não estão. Se fizermos os serviços que Hashem estabeleceu de forma religiosa, de forma vazia, não teremos como permanecer na presença do Senhor, que deseja sim nos receber na sua presença e nos encher com a presença da Ruach HaKodesh, nos encher de alegria, nos encher de esperança. Yeshua deve ser a nossa alegria em toda e qualquer situação. Mas se olharmos somente para as nossas dores, para as nossas tristezas, somente para o nosso sofrimento, não estou querendo aqui ser insensível com a dor de ninguém. Principalmente as dores físicas que têm conduzido muitas pessoas ao desejo de desistirem da própria vida. Não é esse tipo de dor que eu estou dizendo, não. Mas precisamos ficar atentos com a nossa autocomiseração. A autocomiseração pode se tornar um Deus na nossa vida. Idolatria camuflada dentro do nosso coração. Essa semana foram dias difíceis, hoje não mais. O fardo de Yeshua é leve, os problemas continuam. Mas esse peso foi removido de sobre a minha vida. Porque o fardo de Yeshua é leve. Essa semana eu tive um sentimento assim, muito real, quase palpável. E depois, para confirmar, minha esposa mandou uma foto para mim, quase entrando no Shabat, para confirmar que era real. Eu podia me sentir sentado do lado de Yeshua. Yeshua todo machucado, ouvindo as minhas lamentações, as minhas dores. Olhava para mim e me respondia: eu te amo. E minha esposa mandou uma foto exatamente com isso, para confirmar. Precisamos examinar a nossa vida constantemente. E se tivermos Hashem como a nossa prioridade, entregando a kavod, a honra ao seu santo nome, certamente nós iremos tornarmos filhos da obediência. Nos tornaremos filhos da obediência. O povo de Israel procuravam pelo profeta Irmiarro, Jeremias, dizendo que eles precisavam ouvir a Hashem. O Senhor falava através do profeta, que apanhava do povo por falar o que Hashem havia dito e não o que eles gostariam de ouvir. Irmiarro ministrava e as pessoas pareciam não se converter dos seus maus caminhos. Irmiarro, Jeremias
foi espancado muitas vezes, preso, lançado no cárcere, isolado, passou fome, passou sede, sofreu ataques verbais, foi difamado, foi jurado de morte por sua própria parentela, não pôde se casar com a mulher que ele amou. Você tem passado por isso? O ministério de Emiarro foi dessa forma. Mas ele nunca desistiu de anunciar o que Hashem tinha para que fosse anunciado. Hashem sempre foi a prioridade na vida do profeta Emiarro, que é reconhecido como o profeta que só chorava. Entre outros títulos que nem cabe apresentar aqui a alguém que cumpriu cabalmente o seu chamado em uma geração e cujas palavras foram registradas para nos ensinar até os dias de hoje. Uns semeiam, outros colhem. Emiarro semeou as instruções de Hashem. E o que ele colheu? Ele colheu o cumprimento da palavra de Hashem na sua própria vida. Emiarro, Jeremias 39, versículo 18. Sim, eu o manterei a salvo. Você não cairá pela espada, escapará vivo, porque você pôs sua confiança em mim, diz Hashem. Ele colheu. E Emiarro conseguiu escapar com vida. E Yeshua nos instruiu sobre essa questão de escapar, registrada em Lucas, capítulo 21, versículo 36. Fiquem alertas e orem sempre, para que tenham força e escapem de todas as coisas que acontecerão, e fiquem em pé na presença do Filho da raça humana. É importante sabermos o que está ocorrendo, o que está para ocorrer, e estarmos prontos para fugirmos, se necessário for. Mas, porém, nós não podemos estar presos a um plano de fuga, sendo atormentado por essa ideia dia e noite, e ter isto como prioridade na nossa vida acima de Hashem. Tem pessoas que não dormem à noite, irmãos, procurando um lugar desesperadamente para se esconder. Quer um lugar bom para se esconder? Corra na direção de Hashem. Se esconde em Yeshua. Eu sei o que eu estou falando. Sem as instruções de Hashem, podemos sair do vento e correr direto para o olho do furacão. É isso que você quer? Para a sua vida? Para a vida das pessoas amadas ao seu redor? Idolatria camuflada no nosso coração. Veja como é sutil. Meus irmãos, será que nós estamos prontos a termos de fato Hashem como prioridade na nossa vida? Obedecer suas instruções, ainda que sejamos perseguidos, ainda que tenhamos que passar por adversidades nessa terra, por escolhermos a servir Hashem? É um grande desafio. Hashem tem convidado para que eu
me aproxime cada vez mais dele, e não de outras coisas. E até para fazer a obra de Hashem, precisamos ser cautelosos, para que esta obra não se torne um Deus camuflado dentro do nosso coração e nos afaste, nos roube da presença do Rei dos Reis. Nos ocupando de tal forma que não teremos sequer tempo para comparecer na presença do Rei, para ouvir os seus conselhos. Nós precisamos de ajudadores, é verdade, principalmente nessa obra que pertence a Hashem. Precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado. Irmiarro recebeu ajuda do escriba chamado Baruch, registrado no livro de Irmiarro, capítulo 36, versículos de 1 a 5. Juntos, Irmiarro e Baruch enfrentaram, unidos, os últimos 18 anos, 666, de turbulência sobre o reino de Judá, que culminou na terrível destruição do templo de Salomão e da cidade inteira de Jerusalém, pelos babilônicos. Porém, a maior ajuda que Irmiarro recebeu veio dos altos céus. Aleluia. Veio de Hashem, que nunca abandonou nenhum dos seus profetas e não nos abandonará, assim diz o Senhor. Nós temos recebido a ajuda contínua de Hashem nesse lugar, para suportarmos as dificuldades através de Yeshua, que nos enviou o ajudador, o consolador, a Ruach HaKodesh de Hashem, que nos renova, que renova a nossa esperança, a nossa força, nos direciona para toda a verdade e derrama o amor de Hashem dentro dos nossos corações. Hashem é meta. Hashem é verdadeiro. Nele nós podemos confiar e podemos repetir as palavras do profeta Irmiarro, Jeremias, que sofreu. Mas veja o que o profeta disse. Irmiarro, Jeremias, capítulo 20, versículo 11a. Contudo, Hashem está comigo como um guerreiro temido. Palavras de quem sofreu. Confiança. Ainda que possamos pensar que estamos sozinhos, Hashem está sempre conosco, com seus malahim acampados ao nosso redor, que não tem nada a ver com essa guerra. Gostariam de estar na presença de Hashem, inclusive, mas em obediência a Hashem, estão acampados ao nosso redor, para nos guardar, nos proteger, nos livrar. Você tem ideia do tamanho deste amor? Hashem nunca nos abandonará. Isto é promessa que Ele fez. Independente de quem nós somos. Eu me lembro quando eu realizava com a minha família, de forma simples, na nossa casa, o serviço de Kabbalah Shabbat, os estudos das Escrituras, meu coração ardia em chamas.
até o término do Shabat, com Havdalah. Tudo que era feito tinha um objetivo, tinha uma prioridade: agradar somente a Hashem e atrair a sua presença através de Yeshua para as nossas vidas. E o Senhor sempre nos visitava, sempre nos visitou. O Senhor tem nos visitado neste lugar. Mislei, Provérbios, capítulo 23, versículo 26. Meu filho, dê-me seu coração, que seus olhos observem meus caminhos. Tudo que nós tínhamos era apenas um coração sincero. Eu conseguia tempo para orar, depois de chegar do trabalho, cansado, eu ia descansar orando. Cada momento era muito especial, único. Simples na presença de Hashem. O meu amor a Hashem estava acima de todas as coisas. Não havia outras preocupações que pudesse nos deter. E tinha muitos problemas. E assim se iniciou esses dois ministérios. No coração de Hashem, o som do céu e a Beit Shalom. A obra cresceu e já não conseguíamos mais tempo para estar na presença de Hashem, como nós fazíamos anteriormente. Não podemos mais perder a alegria de estar na presença de Hashem. E devemos fazer isso continuamente. Da lifnei mi ata omed. É o que está escrito aqui. Saiba diante de quem você está. Essa expressão, gravada no Aharon Kodesh, da maioria das sinagogas que existe no mundo inteiro, nos lembra de ter uma atitude de reverência, uma atitude de respeito, enquanto estivermos participando nesse lugar de um serviço a Hashem, dentro da sua casa, principalmente quando nos aproximamos da sua Torá. Yeshua é a palavra de Hashem. Quão bom e agradável é que os irmãos estejam em união. Porém, isso só poderá se tornar realidade quando nós tivermos Hashem como a nossa máxima prioridade, acima de todas as coisas na nossa vida. E nesse momento estaremos prontos para amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Uma outra forma para examinarmos se o nosso amor a Hashem está se esfriando, se tornando secundário na nossa vida, é quando passamos a falar com pessoas sobre outras pessoas. E menos com Hashem em oração. Com Hashem você pode se ocupar de falar sobre quem você quiser. O dia inteiro. Intercedendo
por elas em amor. Se elas têm feito coisas erradas e você tem percebido, ore por elas, para que elas tenham sabedoria para fazer as coisas certas. Porque ninguém precisa de mais um acusador diante de Hashem. Observe você a sua própria vida. Será que Hashem tem sido prioridade na sua vida, ou será que você está carregando ídolos camuflados dentro do seu coração? Quando falamos qualquer coisa, de qualquer modo, sem nos importarmos com o que estamos falando, certamente o temor de Hashem deixou o nosso coração, e a Ruach HaKodesh não poderá permanecer sobre a nossa vida. Passamos por várias gerações e hoje estamos na geração inclusão social, onde tudo é colocado junto. Tudo é colocado junto e depois é misturado. Porém, Hashem nos chama para sermos separados. Kadosh. Kadoshim. Estudiosos entre o povo de Israel relatam por suas experiências que existem pessoas santificadas por Yeshua, que têm uma consciência clara que eram pecadores. Esses precedem o reino do céu, como está escrito. Pessoas que estavam destituídas da graça de Hashem através de Yeshua. Porém, esses mesmos estudiosos relatam que existem outras pessoas que vivem no pecado, de forma deliberada, acreditando no seu engano religioso, que são santos. Irmão, sempre haverão situações que virão para querer sequestrar nossa mente, principalmente quando estivermos para entrar na presença do Rei dos Reis. Seja pela inconformidade com alguma situação, indignação que querem depositar no nosso coração, que vai nos trazer questionamentos, pensamentos provenientes de Shedim, entre várias outras situações, para nos conduzir a deixar de obedecer as instruções, as ordens de Hashem, trazendo sobre nós confusões nas nossas emoções e termos o sentimento que estamos sofrendo ainda mais do que Yeshua sofreu. Difamado, Yeshua foi levado calado para o abatedouro. Hashem é bom e só nos tem feito o bem. Todos os dias, quando o sol renasce, renovando sobre a nossa vida a sua infinita misericórdia. Nós somos merecedores do quê? Examine você mesmo, os seus pensamentos, a sua própria vida. Não é verificar a vida da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, dos seus vizinhos, do seu chefe, dos seus líderes. Não, é examinar a sua própria vida. Examine você a sua própria vida. Verifique se existe ou não algum tipo de idolatria camuflada dentro do seu coração. Se você tiver coragem de fazer isto,
de confrontar a sua própria vida, você certamente irá descobrir a verdade sobre quem você é. Mas precisa ter coragem. É libertador. Nada é fácil. .com.br. Mas quando algo ruim ocorre e tenta desequilibrar as nossas equações, nós não podemos nos desequilibrar e desequilibrar outras pessoas ao nosso redor. Não podemos ter reações que entristecem o coração do nosso Pai que está no céu. Saiba diante de quem você está. Sempre. Em qualquer lugar. Os nossos problemas, os nossos medos não podem se transformar em deuses camuflados dentro do nosso coração e tomar o controle da nossa mente, controle da nossa vida. O que haveremos de comer, beber, o que haveremos de vestir, isso não pode se tornar um Deus camuflado na nossa vida. Contas a pagar, pessoas ficando doentes, isso não pode se tornar um Deus camuflado dentro do seu coração. Do contrário, vamos nos dedicar a eles com toda a nossa força, dia e noite. Com todo o nosso entendimento, e como resultado teremos mais dores, mais problemas, mais sofrimento. E o Senhor não tem isso para você. Porque o fardo de Yeshua é leve. Não coloque peso, mais peso, você mesmo, sobre a sua vida. Peso que você não precisa ter nem carregar. O fardo de Yeshua é leve. Miqueias, capítulo 4, versículo 9. Por que você está chorando agora? Não tem um rei? Seu conselheiro foi destruído? Para você sentir dor semelhante da mulher em trabalho de parto? Yeshua, o nosso Redentor, esteve morto por um curto espaço de tempo, mas foi ressuscitado no terceiro dia, pelo poder da Ruach HaKodesh, está sentado do lado direito de Hashem, e o que ele faz? Intercede por nós. A nossa dor não pode se tornar maior do que a nossa confiança em Hashem. Não é possível, nem tampouco aceitável, darmos demasiada importância ao que as outras pessoas pensam, falam ou postam ao nosso respeito, em detrimento aos pensamentos e aos dizeres de Hashem sobre a nossa vida. Testemunha fiel. Nem Yeshua conseguiu agradar a todos. Você acredita que você irá agradar a todos? Especialmente nesse mundo onde o amor tem se esfriado de quase todos. Devemos amar a Hashem através de Yeshua, com todo o nosso coração, toda a nossa alma e entendimento, com todas as nossas posses. Hashem, através do sacrifício de Yeshua no madeiro, outorgou o maior presente que uma pessoa pode receber nessa vida: a salvação da sua alma. Uma escolha. E se deixarmos de honrar a Hashem, impediremos que o Mashiach reviva em nós e conduza os nossos passos na sua pegada nessa terra.
Nesta situação, sem o Mashiach, toda a nossa vida estará envolta em confusões, sem limitações, porque outras coisas estão ocupando o lugar de Hashem, principalmente as preocupações. Irmãos, com a idolatria se camuflando em nossos corações, é muito fácil perder a nossa prioridade. Muito fácil. Hashem nos outorgou Yeshua e nós não podemos perder esse caminho. Hashem é amor. Toda a inspiração para as nossas vidas deve estar alicerçada sobre Yeshua com amor verdadeiro. Hashem Emet. Para fecharmos, este mundo trabalha para corromper as pessoas na sua essência, na sua mente, com falácias de Shedim, e sutilmente tirar de nós a honra que devemos entregar a Hashem com confiança na sua palavra. Hoje a Ruach HaKodesh deseja que possamos reconhecer os nossos caminhos e avaliarmos se temos colocado Hashem de fato como prioridade sobre as nossas vidas. Se temos confiado em Hashem para entregar a Ele a kavod, a honra devida ao seu santo e maravilhoso nome. Bendito seja. Esta é uma mensagem simples, porém com um profundo significado para a minha própria vida. Por eu ter sido ministrado pela Ruach HaKodesh para voltar para o meu primeiro amor, para a minha simplicidade de outrora, e deixar de colocar os problemas na minha vida de uma forma a ter prioridade maior do que Hashem. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examine-se para saber se estão vivendo a vida da confiança. Provem-se. Não percebem que Yeshua, o Mashiach, está com vocês? A menos que sejam reprovados no teste. Eu também estou na prova, junto com vocês. E o desejo do meu coração é que todos nós sejamos aprovados, para que vocês possam meditarem. O Mashiach está com você hoje? Você tem vivido uma vida de confiança em Hashem? Ou será que os problemas, os medos, as aflições da vida têm sido maiores do que Hashem na sua vida? Porque se estiverem, você está com a idolatria camuflada dentro do seu coração. Mesmo com toda a falta de tempo que as pessoas relatam, eu afirmo que o nosso tempo começou quando nós nascemos e acabará quando nós morrermos. Neste intervalo de tempo, encontre você um tempo para avaliar e provar a sua própria vida. O meu desejo é que todos nós, sem nenhuma exceção, sejamos todos aprovados. Há tempo! Porque Hashem é bom o tempo todo. Hashem é bom todo o tempo. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. O Mashiach de Israel. Um povo composto por judeus e não judeus. Beshem Yeshua HaMashiach. No próximo Shabbat, dia 18/5, nós teremos uma única paraxá, paraxá 31, Emor, fale. Essa paraxá nos ensinará as várias leis dirigidas especificamente aos Kohanim e ao Kohen Gadol, cujo serviço de Hashem exige que eles se mantenham em um alto nível de santidade.
impureza, as pessoas que estivessem impuras deveriam receber ordens para afastar-se dos locais e das coisas especialmente sagradas. E assim segue. Convoco a cada um de vocês a fazerem esta leitura e que Hashem possa falar poderosamente com todos vocês. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça mais uma vez pela Tua bondade. Nos ajude, Pai, a compreender onde estamos inseridos, todas as coisas que sutilmente possam entrar no nosso coração e tomar o Teu lugar, tomar o lugar do Mashiach no nosso coração, nos trazendo perturbação na mente, nos afligindo na alma, que nós possamos aprender a dar comandos como Davi o fez, para a nossa própria alma se aquietar, confiar e saber que ela glorificará o Seu nome, Teu santo nome, devolvendo a Ti a Tua honra, a Tua glória, a Tua kavod. Em nome de Yeshua, nos ajude, Pai, nos ajude a olhar para Yeshua e não mais olhar para os problemas, não olharmos para os ventos, para que a gente não venha a afundar no mar. É o que eu lhe peço, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, que assim seja.